Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, especialmente nessa época bem difícil que a gente tá. Mas vamos direto pro assunto, sem enrolação. Seguinte, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você é uma pessoa que tem curiosidade sobre a situação atual do YouTube e como ele mudou, por que as coisas estão diferentes de como eram. Ou isso, ou você é uma pessoa que consome o YouTube, né? Consome conteúdo no YouTube faz menos tempo e se pergunta por que as pessoas falam tanto disso. Sobre o YouTube tá diferente, esse tipo de coisa. Que é um assunto bem comentado hoje em dia. Então vamos lá, eu quero nesse vídeo aqui dar o meu ponto de vista sobre isso como uma pessoa que consumiu bastante conteúdo aqui, assistiu bastante vídeo no YouTube faz mais ou menos uns 10 anos. Que eu uso isso como forma de entretenimento. Então é o seguinte, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, né? Bastante mesmo, criei uma conta e tal. Foi no final de 2009 para o começo de 2010. E assim, era uma época que as coisas eram bem diferentes, no sentido que não existiam tantos canais grandes, mas muita gente estava começando a se destacar. E eu tô falando isso tanto no cenário nacional quanto internacional. Lá fora, no YouTube americano, que na verdade foi onde eu comecei a assistir mais vídeos, tinha muito vídeo de games. Eu consumia muito vídeos de Call of Duty, que foi uma coisa que explodiu muito na época. Eu lembro que por causa do lançamento do Modern Warfare 2, tinha muita gente que fazia vídeo sobre esse jogo. E isso influenciou muito no cenário, porque várias pessoas começaram a pegar muita visualização e essa área de jogos cresceu bastante. Eu acho que o Call of Duty, até o Halo, foi um jogo que depois, apesar de ser um jogo mais antigo, as pessoas começaram a fazer bastante vídeo sobre isso. Tem séries e mais séries sobre esses jogos e com o tempo a galera foi começando a expandir mais dentro dessa área de games, mas vamos por partes. Nessa época, o pessoal tinha muito vídeo de humor, a galera fazia vídeos curtos de humor sobre paródia de música. Isso, como eu tô dizendo, isso acontecia tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Tem vários vídeos que são virais, que tem visualizações pra caramba dessa época aí. Mas esses canais geralmente, em boa parte dos casos, eles, apesar de os vídeos em si pegarem muitas visualizações, eles não tinham um engajamento tão grande com o público, assim, a pessoa não criava ligação com o público. Então dá pra dizer que o canal não era tão grande assim, em muitos casos. Não todos, teve gente que soube aproveitar. No Brasil mesmo, teve gente que soube aproveitar bastante esse tipo de coisa, mas era mais ou menos por aí. E assim, nessa época, principalmente nesses casos de vídeos mais isolados tal, a impressão que me passava é que tinha gente querendo simplesmente expressar uma forma de arte que eles tinham, entendeu? Que eles sabiam que eles eram bons e que eles queriam passar pro mundo. O YouTube era uma plataforma para isso. Eu acho que nessa época a galera não pensava tanto em ganhar dinheiro com isso. Mas a coisa foi mudando, justamente porque a galera foi enxergando essa possibilidade. E com certeza foi crescendo também, né? No cenário de games, o que aconteceu foi o seguinte: lá nos Estados Unidos os caras criaram uma Machinima, que era uma network que funcionava da seguinte forma: alguns criadores que fizeram bastante sucesso, eles se juntaram e criaram esse canal do Machinima, que se dedicava a conteúdo de jogos eletrônicos. A Machinima, ela meio que recrutava outros criadores e eles vendiam merchandise, faziam propaganda, né, do merchandise dele nos vídeos dessas pessoas. Enquanto isso, eles pagavam uma quantidade determinada de dinheiro para o criador que estava fazendo essa propaganda por um certo número de views. E até onde eu sei, esse valor era maior do que você ganha normalmente com o YouTube. Então foi muito bom para muita gente isso. E é inegável que eles impulsionaram o crescimento de vários canais. E até aqui no Brasil, posteriormente, teve bastante youtuber brasileiro que é conhecido até hoje que fez parte do Machinima. Infelizmente, eles vieram à falência, né? O sistema deles acabou não dando certo a longo prazo e eles vieram à falência. Tanto que o canal deles, que era um canal enorme, os vídeos foram excluídos, se eu não me engano, e a maior parte do conteúdo não tá mais no YouTube. É bem triste, tinha bastante coisa legal lá. É assim, de qualquer forma, a maior parte dos criadores continuou fazendo conteúdo de forma independente, né? E muita gente continuou crescendo, principalmente aqui no Brasil. A gente tem vários pioneiros nessa área, né? Tipo o BRKS Edu,
Ou, na época tinha o Digan também, infelizmente ele não tem mais canal, mas tem o Gameplay RJ, que é o David Jones. Depois teve o Venom, o Monark, que faziam vídeos de Minecraft, cresceram pra caramba também. Hoje tem outros projetos, né, mas a galera ainda é bem conhecida. Mas saindo um pouco dessa área, que querendo ou não é uma parte muito grande do YouTube, e que eu consumi bastante também, a área de games, vamos falar sobre o cenário geral um pouco. No começo do YouTube, acho que isso eu vou falar no ano de 2010, teve muita gente que conseguiu crescer simplesmente ligando a câmera e falando o que eles pensavam sobre, sei lá, que assunto, entendeu? Qualquer coisa. E não tem nada de errado com isso, muitos desses vídeos eram realmente bons e engraçados, eu mesmo assistia muito. Acho que começou com o PC Siqueira, depois veio o Cauê Moura, o Felipe Neto também nessa época fazia vídeo dessa forma. E assim, é um conteúdo bacana, era legal, entendeu? Era uma coisa que não existia ainda e você via a pessoa dando uma sua opinião descontraída e sem filtro sobre uma coisa. Isso não tinha em outras mídias. Eu acho que foi isso que chamou a atenção da maior parte do público. Era o que era único do YouTube, entendeu? Mesmo o Cauê Moura, ele fazia várias paródias musicais, músicas próprias também, que era bem da hora. E, tipo, isso era uma coisa que realmente você dificilmente encontrava em outro lugar. Outro youtuber bem grande do cenário brasileiro, eu acho que na verdade ele antecede esses que eu falei, é o Zé Graça. Ele foi um cara que teve mais de um canal com milhões de visualizações. E o lado curioso disso é que assim, muita gente viu esses vídeos, mas ninguém sabe nem como é a voz do Zé Graça, nunca viu o rosto dele. Porque ele usava um programa de reprodução de voz, se eu não me engano, e nunca mostrava o rosto. Então assim, ele acabou ficando um tanto anônimo, publicamente falando, apesar de ter sido um cara que tinha visualizações pra caramba. E infelizmente o tipo de conteúdo que ele fazia rendeu pra ele vários strikes, por isso que ele também teve vários canais. Ele foi um dos caras mais prejudicados pela mudança de políticas do YouTube. Esse tipo de vídeo com vozes modificadas ou programas de reprodução de voz, hoje em dia é automaticamente desmonetizado, pelo que eu sei. Então, apesar do conteúdo dele ser muito engraçado, é um tipo de conteúdo que a gente não vai ver mais. Outro exemplo disso é o canal do Polado Full, que era um canal que ele fazia vídeos de jogos, assim, jogos ruins, por bem dizer, né, que a galera não conhecia, que acabava ficando engraçado. Ele usava também um reprodutor de voz, que era muito, eu não sei, era uma coisa muito cômica, assim, quem ouviu sabe. Mas infelizmente é outro canal que não pode mais trabalhar dessa maneira. E assim, esses outros que eu disse, que faziam vídeos simplesmente falando o que pensavam, sem filtro e tal, tem gente que faz isso ainda. Mas eles fazem isso sabendo que eles não podem depender da monetização do YouTube. Porque esses vídeos não vão pegar monetização e não vão ter anúncios. Então muita gente trabalha com o merchandise próprio e utiliza os vídeos para fazer a propaganda também. O que funciona, mas não é a mesma coisa, né? Eu diria que funciona só em canais maiores. A questão é que o YouTube é uma coisa totalmente diferente do que era hoje em dia. Tem vários exemplos para dizer isso. Tem muitos vídeos que na verdade nem se tratavam de humor ou simplesmente da pessoa tá falando alguma coisa que não é considerada family friendly hoje em dia, né? Que acabam perdendo monetização. Por exemplo, os vídeos do youtuber Felipe Castanhari, do canal Nostalgia aqui, eu considerava um canal excelente, tanto em qualidade de conteúdo quanto em valor de produção mesmo. Ele fazia vídeos longos falando sobre coisas das antigas mesmo, tipo programa de televisão, comercial, coisa que a galera que consumia o conteúdo do canal dele viveu pela faixa de idade, né? Que é mais ou menos a mesma dele, acredito. E assim, era muito interessante, só que praticamente todos esses vídeos foram taxados com direitos autorais, ou se não até vídeos de história, por ele falar nomes de figuras históricas que não são vistas de forma positiva. Os vídeos também são desmonetizados ou até derrubados por causa disso. E isso é complicado. E por mais que o conteúdo seja muito bom e tenha até um valor cultural muito alto, a gente acaba perdendo isso. Então, do meu ponto de vista, essa censura que ocorre hoje em dia, porque pra mim é censura, vamos dizer assim. Numa plataforma isso é censura, eu digo. Isso faz a gente perder. A gente perde entretenimento e a gente perde até em conhecimento, porque os criadores ficam bem limitados no que eles podem fazer ou não. Dito tudo isso, a gente fala que o YouTube é uma plataforma, mas hoje em dia eu chamaria ele de uma distribuidora de conteúdo, porque ele regula bastante o que pode e o que não pode,
e o que entra em evidência e o que não entra em evidência também. Uma plataforma não funciona dessa maneira, uma distribuidora sim. Querendo ou não, tem gente que se beneficia disso e sabe o que o YouTube prefere. E acaba fazendo vídeos dessa maneira, e é o que aparece mais. Mesmo o conteúdo de jogos, que é uma coisa que é muito grande no YouTube, se você for ver, ocorre muita censura hoje em dia. Se você pega, por exemplo, alguém que está fazendo um vídeo de, vamos falar aí, Mortal Kombat, que é um jogo recente e bem popular. É um jogo violento. Cara, o cara não pode fazer os vídeos dele postar se ele não censurar de alguma forma os fatalities, quando eles acontecem. Porque senão isso desmonetiza o vídeo dele. Isso se não der algum tipo de bloco, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que é apenas desmonetização nesse caso. Então tem complicações até para esse meio, que ainda bem não sofre tanto quanto outros, com a parte de direitos autorais, etc. A maioria das empresas não regula tanto isso, pra galera poder postar conteúdo dos jogos deles. Também porque serve de divulgação, eu acredito que é beneficial para os dois lados nesse caso. O meu ponto principal aqui é que essas alterações, na minha opinião, são reflexos do que acontece na nossa sociedade. As pessoas são mais sensíveis a serem ofendidas hoje com palavras ou coisas do tipo. E assim, as empresas que colocam seus anúncios no YouTube, eles não querem ter a sua marca relacionada a conteúdo que pode ser ofensivo para alguém. Isso, na visão deles, pelo menos, pode sujar o nome deles. Ou seja, os vídeos que têm conteúdo que pode ser considerado ofensivo não são monetizados porque as empresas não querem ter seus anúncios ali. E o que pode ser considerado ofensivo para alguém hoje em dia é cada vez mais expansivo. Infelizmente, tudo ofende hoje em dia. Ou seja, fica cada vez mais difícil você produzir conteúdo e lucrar alguma coisa com isso na plataforma. E basicamente é isso. De resto, direitos autorais é algo que é inevitável, entendeu? O YouTube não tem como arcar com o processo de grandes empresas para defender criador. É triste, mas é um fato. Isso é impossível. Até porque, até onde eu sei, o YouTube nunca foi uma plataforma muito lucrativa para os donos dele, mesmo depois que foi vendido. Então, isso já não tem como. Mas a parte da censura family friendly é por causa disso. Eu tenho praticamente certeza disso. E fora isso, tem a questão do YouTube favorecer certos conteúdos, né? Para aparecer mais fácil na página inicial, entrar no em alta com mais facilidade. Mas isso acaba sendo tudo especulação. A gente não tem como acusar ninguém de nada com relação a isso. E honestamente, se a pessoa sabe que tipo de conteúdo que o YouTube está favorecendo e ela faz vídeo sobre isso, buscando lucro apenas, não tem como falar que tá errado, né? Cada um faz o seu. Cabe você saber o que você quer consumir ou não. E apesar de tudo que eu disse aqui, eu não tô falando que o YouTube não tem conteúdo bom mais. Eu ainda assisto o YouTube pra caramba e tem muita gente fazendo coisa muito legal aqui. Em vídeos que são monetizados e desmonetizados também. Mas tem sim, tem muito conteúdo bom ainda na plataforma. Então, o meu ponto de vista é basicamente esse. O YouTube mudou porque a sociedade mudou. É uma influência indireta e inevitável. Assim, é claro que esse é só, como eu disse, o meu ponto de vista. É muito baseado no que eu assisti todos esses anos. E, assim, pode ter gente que pense diferente, né? É claro, é normal. Mas isso é o que eu acredito. E eu acredito que esse vídeo serve para esclarecer algumas coisas para quem tem curiosidade. E pode servir até como um aviso ou sei lá, um guia para alguém que quer começar no YouTube e pensar no que fazer e no que não fazer. Baseado no que pode dar certo, no que já deu certo e hoje em dia não dá mais, infelizmente. Mas é isso aí. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então eu agradeço a atenção de vocês. Se puder, deixa um gostei no vídeo e se inscreve no canal, que vem mais coisa por aí. Valeu, galera, até mais.